Quais condições médicas podem impedir alguém de fazer uma mamoplastia de aumento, doutor? Eu acho que as condições mais comuns nós vamos investigar nos exames pré-operatórios. Então, os exames pré-operatórios eles têm essa função, investigar se o paciente tem alguma das coisas mais comuns que podem impedir de operar. Perfeito. Então, alguma infecção no sangue, alguma alteração de coagulação, diabetes, algum problema cardiológico pelo eletrocardiograma e por aí vai. Então, as mais comuns a gente aborda na consulta. Agora, existem outras situações que são menos comuns e que é importante o paciente relatar na hora da consulta. Então, a gente sempre vai perguntar ao paciente, olha, toma remédio para alguma coisa, tem alguma doença que você faz controle, passa com um médico por alguma coisa que você tem. Nesse momento, é importante você relatar para o seu cirurgião o que você tem de saúde, né? Qual o problema que você tem. E aí, mediante essa informação, a gente decide se tem que pedir algum exame adicional, ou se não pode fazer a cirurgia, por exemplo, ou se tem que só postergar um pouquinho para poder fazer um controle melhor. No caso da diabetes, por exemplo, se o exame estiver muito alterado, isso atrapalha muito a cicatrização do paciente. Sim. Então, a cicatriz pode abrir os pontos, pode infeccionar. Então, aí faz um controle e depois opera, né? Então, tem diversas situações que é só realmente fazer um controle adequado para que o paciente tenha a possibilidade de ter uma cirurgia muito mais tranquila. Nesse momento da consulta, doutor, nós temos um documento, um formulário, né, que se chama anamnese, né, que ali o paciente vai relatar, né, ou vai responder algumas perguntas ali para meio que você fazer uma investigação prévia, né, na consulta ali, e aí, dependendo dessa avaliação prévia, você também consegue ter um diagnóstico ali, né? Com certeza. E outra coisa importante que às vezes os pacientes confundem, quando te perguntar, tem alguma doença? Muitas vezes respondem não, aí você pergunta, toma algum remédio? Toma para pressão alta. Então, apesar da pressão estar sob controle adequado, ela ainda é uma doença que você tem. Então, você tem que relatar, tem doença? Tem. Pressão alta que está sob controle adequado. Vai fazer muita diferença para nós, como médico, sobre o que a gente vai pedir de exames pré-operatórios, né? Se o paciente, por exemplo, não tem hipertensão, não tem diabetes, os exames são uns. Se ele tem outras doenças, né, os exames podem ser outros. Então, é importantíssimo relatar tudo que você tem. Problemas psicológicos podem influenciar a elegibilidade para a cirurgia de aumento de mama? Olha, eu acho que o paciente que ele tem algum distúrbio psicológico, seja ele qual for, né, depressão, bipolaridade, por aí vai, isso por si não é uma contraindicação absoluta, né? Então o paciente não vai deixar de poder fazer a cirurgia porque tem alguma afecção psicológica. Agora, tem que ver se esse paciente está num bom momento para fazer isso, né? Então, por exemplo, dá um exemplo qualquer, vamos supor que você tem uma depressão, que está aí numa crise ativa, está se sentindo mal e tal, e na sua cabeça talvez colocar o implante de silicone possa ser a solução para algum problema, né? Então a gente sabe que na prática isso não é uma verdade, é um problema da doença que está te causando pensar isso. Você fazer qualquer tipo de programação cirúrgica, estética, em um momento onde a doença está descompensada, seja ela qual for, né, psicologicamente falando, é sempre interessante dar um passinho para trás, falar com o psicólogo, tentar compensar com a medicação e aí depois fazer a cirurgia, né? Outra coisa importante, dependendo do tipo de afecção psicológica que tem, às vezes o paciente não come bem, né? Ou come muito, mas come mal, né? E um paciente com uma nutrição ruim vai ter uma cicatrização ruim. Então não é de fato uma contraindicação absoluta, mas é um paciente que precisa ter um pouquinho mais de atenção, abordar ele no momento mais adequado para fazer a cirurgia.